A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Paz e graça, nosso programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nossos agradecimentos aos patrocinadores, a Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa, a clínica especializada em exames de diagnóstico de imagem por ultrassom, através da doutora Vanessa Aleixo Gerber, e também os serviços odontológicos, realizados por mim, Dr. Fernando Gerber, serviço de clínica cirúrgica e estética. Nosso agradecimento, então, ao patrocinador. Hoje, então, vamos dar início ao nosso programa, um tema bem fundamental, que é sobre a inspiração das Escrituras. Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa oração. Oremos, então. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade preciosa de estarmos aqui, diante da tua palavra, diante da tua escritura, para que possamos ser teus mensageiros, a fim de levar esta palavra de edificação, de instrução, de educação, como revela a própria palavra. Queremos dar graças, Senhor, por tão grande salvação que tu realizaste através do sacrifício da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, qual pelo sangue nós fomos redimidos e tivemos acesso à vida eterna, aquela vida que é incorruptível, sem máculas, sem rusgas, a qual tu prometeste através do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós te damos graças, também agradecemos por este programa que nos possibilita a enviar esta palavra preciosa aos que estão assistindo nesse momento. Queremos também aproveitar a orar pela nossa nação, Senhor. A nossa nação que é regida pelo seu grande líder e presidente. Oramos pela sua vida, pela sua família. Oramos por todos os poderes constituídos dessa nação, os poderes legislativo, judiciário, executivo, todos os agentes que trabalham para que possa manifestar toda uma política de justiça, de paz e de prosperidade. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos submetemos à tua soberania e à tua vontade, para que tu designes e rompa com toda a malignidade, toda a corrupção, que venha por terra todos esses projetos malignos que querem destruir o bom governo, e coloca acima de tudo a tua verdade, para que manifeste a tua justiça. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, nós vamos dar continuidade então ao que nós começamos no programa passado sobre a Reforma Protestante e os solas, as afirmações que saíram então desse movimento histórico que aconteceu em 31 de outubro de 1517, liderado aí pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Então, nós fizemos uma reflexão sobre somente a fé, que é um instrumento para a salvação. Diante do cenário que vivia a igreja, a comercialização da fé, o monge agostiniano Martinho Lutero faz uma defesa da salvação em Jesus Cristo, dizendo que a salvação é somente pela fé. E hoje nós vamos meditar numa outra afirmação, dizendo somente a Escritura. E o texto base para a nossa leitura hoje é a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, dos versículos 14 a 17. O presbítero Fernando vai fazer essa leitura para nós. Muito bem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, diante da afirmativa só a Escritura, o que vem com essa afirmação, né? Qual é a explicação dessa afirmação? Primeiro, a própria palavra de Deus diz que a palavra, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, Deus, o sentido é que Deus soprou aquilo que Ele queria nos ouvidos daqueles que escreveram, registraram a história, revelando a ação de Deus, como Deus se tornou conhecido, como Ele quis se revelar à humanidade, né? Então, temos toda a história da palavra de Deus aqui. É interessante perceber a formação da Bíblia como um todo, o fechamento do cânon, né? Existe mais, são 39 livros, né? Com um espaço de tempo de 1.600 anos entre um livro e todos os livros para serem compilados nessa história grandiosa da revelação de Deus. O fechamento do cânon ali foi decidido no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, né? E nós temos aí historicamente alguns livros também que não entraram no cânon sagrado. Eles foram considerados livros históricos, mas que não são inspirados por Deus, mas servem também para algum tipo de ensino, né? Mas o nosso interesse aqui hoje é por que essa afirmativa da Reforma Protestante, né? Nós vimos no caso da fé que a salvação ela se concretiza, ela chega ao ser humano, né? Ao homem e à mulher, através da fé em Jesus Cristo. E não precisa nada mais que isso para a salvação. Então, somente a fé para a salvação. Agora, somente a Escritura para a instrução do povo de Deus, né? Após a Reforma Protestante, o que também nós declaramos sobre a palavra de Deus é aquela nossa regra de fé e prática. Essa é a afirmação evangélica sobre a Bíblia. É a nossa regra de fé e prática. E a própria Escritura, como leu o presbítero Fernando aqui, na carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, lembrando a Timóteo, né, um jovem pastor que está ali pastoreando as igrejas da Ásia, dizendo para ele assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele aprendeu da avó e da mãe, né, que são judias, que tinham já o conhecimento da palavra de Deus e o ensinou desde pequeno. Dizendo aqui, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a pregação vem pela fé, mas essa pregação vem a partir das Escrituras Sagradas. Na teologia nós temos uma definição de conhecimento de Deus que, primeiro, o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que o homem é indesculpável se disser que não sabe da existência de Deus, porque a criação está aí para manifestar a glória de Deus. Só que esse primeiro conhecimento, através da criação, ela não é suficiente para nos levar ao entendimento da salvação, do plano de salvação de Deus. Então Deus utilizou, como Hebreus diz, né? Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala em seu Filho Jesus. Então, Deus usou um modo de se revelar através das Escrituras, e por ser palavra de Deus, nós temos uma outra afirmativa, de que ela é infalível, porque a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela não tem dúvida, ela não muda, né? O próprio Jesus, afirmando sobre isso
em Mateus, nos evangelhos, ele diz que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la na sua totalidade, né? Então, e Deus não é homem para mentir, primeiro ele não mente na sua palavra, e não há sombra de mudança em Deus. Então, aquilo que ele afirmou através das Escrituras, nós buscamos compreender, cumprir e seguir os seus ensinamentos. O texto também vai dizer assim, no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus tem todas essas prerrogativas, essas funções também, né? Porque ela é ensinada por Deus, ela é útil para o ensino, então ela nos ensina, é o sentido preventivo, né, para as nossas ações. Ela nos repreende, é o sentido exortativo, né, de quando nós vamos fazemos errado. Para a correção, ela nos ensina o certo, e para a educação na justiça, ou seja, mostrando o que Deus pretende para a nossa vida. E ela tem também essa função de nos habilitar, né? Esse ensinamento ela nos habilita e nos tornando perfeitos. O perfeito aqui, no entendimento grego da palavra, não é que você não vai mais errar. Ela se aplica na questão de você se tornar uma pessoa madura, de você amadurecer, de você não ser mais como uma criança levada por ventos de ensinos errôneos, ensinos doutrinários, de um lado para o outro. O apóstolo Paulo vai afirmar isso, né? Então, nós temos aqui, nessa descrição, nesse pequeno parágrafo, a afirmativa que a palavra de Deus, ela é o nosso parâmetro de fé, a nossa vara de medir, o caminho que devemos seguir. E isso vem ainda hoje de encontro com o ensino, né, de que muitas vezes a tradição ela é maior do que a palavra de Deus. Isso vai contra a própria palavra de Deus. A palavra de Deus não afirma isso. Pelo contrário, ela diz que ela é inspirada por Deus. E essa afirmativa que sai ali da Reforma Protestante, obviamente ela não é a imaginação de uma só pessoa, né? A Reforma Protestante ela acontece num momento muito especial, num momento também. O Martinho Lutero não é o único reformador, ele é um dos reformadores. A gente fala que é o mais importante, que concentrou nele ali o momento histórico dessa reforma, né? A gente chama de reforma porque, na verdade, não era uma tentativa de ruptura, mas sim de consertar o que estava errado na igreja, de reformar, né? É esse sentido da palavra reforma. E pela conjuntura política da época, na verdade, o racha, né, ou o rompimento com a igreja, na época, ela se faz inevitável, né, porque ia ter que abrir mão de muita coisa ali. Então essa história ela vem recheada de muitos personagens, né? A gente tem os pré-reformadores, John Huss, Savonarola, pessoas que atuaram na história do mundo como um todo, né? Houve uma mudança de mentalidade no mundo, não só no mundo religioso, mas no mundo como um todo. E eu quero, para corroborar com o pensamento aqui, com a afirmativa da palavra de Deus, com a palavra do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo é uma pessoa que ele é judeu, ele tem uma tradição judaica muito forte. E nós vamos ler no Salmo 119, muita gente não gosta nem de ler o Salmo 119, porque ele tem 176 versículos, é o maior salmo da Bíblia. Mas vejam como começa o Salmo 119, e é o assunto dele todo, dos 176 versículos do Salmo 119. O presbítero Fernando vai ler para a gente só a primeira parte, do versículo 1 até o 8. Pode ler. Muito bem. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos.
Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Amém. Então, essa é a introdução do Salmo 119. Interessante a formatação do Salmo 119. Ele é um salmo que foi pensado para ensinar a criança a ler e ensinar de uma forma didática. Ele é separado de uma forma alfabética, né? Então, as primeiras letras de cada seção do salmo é referente a uma letra do alfabeto hebraico, não do nosso, né? Então, cada letra vai fazer referência àquilo que está dizendo sobre a lei de Deus. Todo o Salmo 119, o único assunto que ele vai trazer nos 176 versículos é sobre a palavra de Deus. Então, ele usa vários sinônimos diferentes para a palavra de Deus. Aqui, a gente vê, ele fala assim, caminho do Senhor é sinônimo de palavra de Deus, justo. Lei do Senhor, prescrições mandamentos, preceitos, né? Os passos também, sim. Né? Decretos. Então, em todo o salmo ele vai estar sempre mudando, usando esses sinônimos para juízos também. Depois a gente, se quiser ler, é um salmo belíssimo, o mais belo dos salmos que tem na Bíblia. E então fez um acróstico, né? Então começa com a letra do alfabeto hebraico e as crianças aprendem a ler e ler com toda essa bagagem de valorização e de indicação que a palavra de Deus é o caminho que eles têm que ouvir. A palavra de Deus, os juízos, os decretos, que isso vai... Primeiro, aqui no versículo 4, né, do 119, ele diz, tu ordenaste os teus mandamentos. Né? É a questão da inspiração da palavra de Deus. E que se nós andarmos os caminhos, ele fala, então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus restos juízos. Então, a andar de acordo com a palavra de Deus. A criança, geralmente com 7 anos, até hoje os judeus são assim, os rabis ensinam, os pais ensinam isso em casa. O Salmo 119 é o aprendizado que eles com 7 anos eles estão praticamente decorado. Não só o Salmo 119, mas a Torá toda. Eles aprendem, é obrigação, é lei de Deus e eles cumprem isso. E o responsável pelo ensino é o pai, né? Na nossa cultura, quem fica mais responsável pelo ensino da criança é a mãe, né? Mas aqui na cultura judaica é o pai quem ele é responsável por ensinar o seu filho. Então observando historicamente o momento da Reforma Protestante, quando sai essa afirmativa que só a Escritura, é porque se observou que durante todo o período, toda a história em que alguma coisa se integrou à igreja, algum ritual, algum costume de outros povos se integraram na igreja, por exemplo, culto aos mortos. Culto aos mortos. A palavra de Deus é bem clara que não se deve consultar mortos, que não se deve buscar contato com os mortos, que não se deve cultuar os mortos. Mas aí vem uma cultura que diz, não, nós cultuamos os mortos. E a igreja abraçou essa ideia, falou, vamos cultuar os mortos. E a palavra de Deus vai contra. Ela é expressamente contra. Mas, em nome da tradição, se subjuga a palavra de Deus e se ignora a lei de Deus. Quem é que está certo? É Deus ou a tradição? Pastor, a gente sabe que existe uma diferença entre a Bíblia católica e a protestante, porque tem alguns livros lá que dão ensejo para que haja isso, que, se não me engano, é Macabeus que fala sobre isso?
Não, é um... Judite? É Judite, Judite, se não me engano. Eu não tenho muito conhecimento desses livros, mas os Macabeus são... Primeiro e segundo Macabeus são livros históricos. Mas eu acho que é Judite, se eu não me engano, que dá um ensejo para que haja essa... Sim, essa prática. Essa prática, né? E quando a gente vê na história lá por exemplo, de Samuel, né, com o rei Saul. Justo. E Saul tinha baixado um decreto que não poderia se consultar mortos em todo o reino. Justo. E ele mesmo vai consultar, né? E toda aquela prática, ele parece que é chancelada pela palavra de Deus, que não diz que é errado ou não. Mas, aquela pessoa que sobe, né, que aparece ali dos mortos, a palavra de Deus diz que ele é semelhante a Samuel, né? E tudo que ele fala foi o que Samuel falou, não mudou em nada, né? Mas aquela consulta, aquilo ali é extremamente contrário ao que a palavra de Deus diz, tanto é que Saul perdeu o reinado, foi amaldiçoado, né? Então, o que a palavra de Deus nos orienta, né, essa lei é para nossa salvação, é para nossa vida. Então, práticas não podem superar a palavra de Deus, não podem ter mais autoridade do que a palavra de Deus, por mais que todo mundo esteja fazendo, né? Tem uma frase que diz assim: o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Verdade. Pastor, eu queria corroborar aqui que tem mais uma palavra para complementar essa questão da Escritura divinamente inspirada, que está em 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Exatamente. Vem mais uma palavra no apóstolo Pedro confirmar essa questão das profecias. Obviamente que ele está falando do que nós consideramos como palavra de Deus. Justamente. Tem algumas passagens muito interessantes, por exemplo, às vezes a gente pega algumas afirmativas da palavra de Deus e a gente diz, não, está na Bíblia, Deus disse, né? Por exemplo, aquela afirmação de Gamaliel dizendo que, não, se essa obra for de Deus, ela vai prosperar, se não for, ela vai morrer. Isso está lá, mas não foi Deus que falou, foi Gamaliel, né? E você tem muitas obras malignas que estão prosperando há muitos anos, estão consolidadas, né? Então, alguns cuidados que a gente precisa ter na interpretação da palavra de Deus, né? E o apóstolo Pedro está falando justamente do que é considerado por eles como palavra de Deus, profecias que foram confirmadas. Nós temos até algumas lutas de profetas, né? Alguns embates de profetas, e a gente pode depois até focar nisso aí. Agora nosso tempo já terminou, nós queremos agradecer aí a audiência, que Deus esteja abençoando o seu lar, derramando a graça infinita, o amor e a paz no seu lar. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil. Hi there, this is exclusive hot